amigos, meu nome é Cris Miguel, eu sou contadora de histórias, atriz, musicista, bonequeira e essa é a minha amiga, a Dona Velha. Fala oi, Dona Velha. Oi pessoal, tudo bom com vocês? E eu sou Sérgio Serrano, também sou ator, bonequeiro, esse aqui é o Pedro Malazarte. Oi pessoal, tudo bom? Então, e eu também escrevo histórias para crianças, sou ilustrador já há algum tempo. Em 99, eu e a Cris, a gente fundou a companhia Ópera na Mala, com a intenção de fazer espetáculos para crianças, usando as coisas que a gente gostava de fazer, utilizando os recursos que a gente tinha. A música, o teatro de bonecos, não é? E a gente fez uma carreira assim com alguns espetáculos, muito bem sucedido tudo. Em 2005, a gente recebeu um convite da TV Rá-Tim-Bum para apresentar o nosso portfólio. E desse convite acabou surgindo o programa Baú de Histórias, onde a gente, durante 3 anos, de 2005 a 2008, a gente gravou 80 episódios, contando histórias assim de várias partes do mundo, histórias da África, do Japão, da Irlanda e evidentemente do Brasil, não é? E aí, um dos personagens incríveis assim do folclore brasileiro é o Pedro Malazarte. É realmente incrível, não é? Obrigado pelo incrível, eu gostei mesmo, né? Então, e interessante que é um personagem que é recorrente, inclusive na América Hispânica, né? É um personagem que tem um correlato, que é o Pedro Urdemales. É meu primo, irmão, Nossa Pedro Senhora. Urdemales, é internacional. E é interessante porque ele também tem personagens correlatos assim na África, no mundo árabe, ou seja, é um personagem arquetípico, não é? Com a sua história. E a gente então foi pesquisar as histórias do Pedro Malazarte nos livros e tal. E quando a gente resolveu inserir o Pedro Malazarte no programa Baú de Histórias, a primeira história escolhida foi a sopa de pedra. Foi quando eu conheci a Dona Velha, não foi, Dona Velha? Não tá lembrado? Foi. Foi aí que nasceu a Dona Velha e foi uma personagem tão carismática que fez uma parceria tão bacana com o Pedro Malazarte. Foi amor à primeira vista. Ai, meu Deus do céu. Que a gente acabou criando essa personagem como a parceira dele para as outras histórias também. Não é a personagem que aparece tradicionalmente nos contos originais do Pedro Malazarte. Ora é um rei, ora é um moço, um caipira, e a Dona Velha acabou inserida nesse contexto de parceira do Pedro Malazarte. Né? Tem uma questão importante que assim, quando a gente começou a ler as histórias do Malazarte, a gente percebeu também que muitas histórias eram um pouco fortes assim para a criança, né? Tinha um nível assim de coisa que a gente achava, mas a gente vai falar isso aqui no programa. Então a gente tomou a liberdade de adaptar as histórias. Então a gente começou a, inclusive, criar histórias novas para ele, coisas que não tinha, não é? A inclusão da Dona Velha, né? Que ficou assim esse par romântico, né? Que tem esse humor, não é? E a gente começou a adaptar histórias novas, colocando elementos atuais, né? Então foi assim que surgiu essa parceria, né, nas histórias do Pedro Malazarte. Então algumas histórias do nosso livro 10 causos de Pedro Malazarte e sua amiga Dona Velha são originais, com o nosso tempero, com a nossa brincadeira, né, com o presente que foi a Dona Velha. Algumas histórias são outros contos tradicionais de outros lugares do mundo, com outros personagens diferentes, que a gente vestiu a roupa, colocou uma roupa diferente, né, para adaptar esses contos. Algumas histórias são completamente invencionices da nossa cabeça aqui, não é? Então foi essa salada que a gente fez e colocou no livro. Todas as histórias do livro, elas são do nosso programa Baú de Histórias, então elas viraram livro, programa de TV e teatro, que nós rodamos muito para vários lugares do Brasil, vários SESCs, teatros, escolas, para fora do Brasil também, a gente já levou o Pedro Malazarte. Não, é sempre viajado mesmo. E uma coisa bacana, né, é que eles trazem, assim, junto com as suas histórias, todo esse imaginário, esse universo caipira, que é muito legal, que é muito bacana, que é a nossa origem, não é?
Então, assim, dentro de todo esse estudo, assim, dessa compilação do folclorismo, né? Então a gente estudou muito, né? O Câmara Cascudo, Lindolfo Gomes, a Henriqueta Lisboa, né? O Cornélio Pires, né? Que traz, sobretudo, esse universo caipira para o nosso, né? Traz esse repertório caipira que faz super parte da nossa vida. Só que daí a gente também adapta e dá uma atualizada, né? Nas histórias, né? Então, a Dona Véia tem perfil no Facebook, o Pedro Malas Artes, ele é personal trainer de galinha. A gente não tem, assim, pudores, não é? De se apegar àquela tradição, não. A tradição é viva, a gente reconstrói a tradição a partir das nossas referências. Isso eu acho uma coisa, assim, super importante, não é? Porque daí mantém vivo e mantém atual. Não é verdade? É. Eu sou muito atualizado mesmo, cada vez mais, não é, dona Véia? Assim, a gente mantém esse ar jovial que a gente tem, não é? Você não começa a falar muito não, viu, Pedro Malazarte? Porque quando você fala é que você está aprontando. Eu? Não, dona Véia, eu só falo absolutamente a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Eu vou agora propor algumas atividades para você, professor, fazer em sala de aula. A primeira sugestão é pesquisar as histórias originais do Pedro Malas Artes, quem é o Pedro Malas Artes, e outras variantes do personagem, como Pedro Urdemales, Pedro de Urdeslamas, são personagens de outros países com as mesmas características, e até os caipiras típicos, Jeca Tatu, Mané Bocó. Tem mais do que um Pedro Malas Artes? Nossa Senhora! O personagem Pedro Malas Artes chegou no cinema em 1960, em Aventuras do Pedro Malas Artes, com Mazzaropi no papel principal. A sugestão da segunda atividade, então, é mostrar trechos do filme. Está completo no YouTube. Terceira proposta, depois de pesquisar as histórias originais do Pedro Malas Artes, seria, após a leitura do livro, reconhecer essas histórias na interpretação dos autores, eu e o Sérgio. A quarta proposta é uma encenação com as histórias. Cada história utiliza 3 personagens, o narrador, o Pedro Malas Artes e a Dona Véia, certo? Certo, e eu sou uma das personagens. A proposta, então, seria interpretar as histórias como atores e atrizes ou uma integração com a disciplina de artes, fazendo bonecos, fantoches ou bonecos de papel. Também pode-se adicionar personagens, por exemplo, na história do cabrito que era cachorro, um ator pode interpretar o cabrito que era cachorro. Mas é um cachorro! É, isso mesmo, Dona Velha. Ou na história do personal trainer de galinhas, alguns atores podem interpretar as galinhas, ou na história das cabras, as cabras têm nome, dá para se divertir muito com esta proposta. Quinta proposta, pesquisar a música caipira de raiz. Por exemplo, Cascatinha Inhana, Alvarenga e Ranchinho, Inesita Barroso, que foi a grande rainha da música caipira. As músicas podem ser aprendidas, podem ser cantadas ou podem utilizar gravações que intermeiem uma história e outra ou criando climas para a história. A sexta proposta de atividade é pesquisar sobre a vida caipira, como são feitas as casas de pau a pique, de sapê, os costumes, a comida, os fuxicos, que são tão lindos. Dona Velha, eu adoro. E aplicar essa pesquisa na encenação, nos figurinos e nos adereços do espetáculo que vai ser montado.